Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Eu sou Ana Seixas, jornalista, produtora de audiovisual e executiva do mercado de entretenimento. E eu sou Ana Cláudia Paixão, crítica de cinema, colunista da revista Cláudia e do Correio do Estado e também executiva do mercado de entretenimento. Eu sou Milton Birachede, sou jornalista, diretor de TV, crítico de cinema, escritor, essa área aí. Olá a todos, eu sou Felipe Boclin, sou executivo de marketing no mercado de entretenimento, também sou criador e empreendedor do The Creators Bridge. Olá a todos e todas, meu nome é Rodrigo Saturnino Braga, eu sou distribuidor para o mercado de cinema no Brasil e analista do mercado audiovisual. No momento trabalho para a Filme B, que é uma empresa que edita um boletim, um site de notícias e análises do mercado. Além disso, ela administra também um amplo banco de dados com resultados diários dos filmes e do cinema no Brasil e é uma referência no setor. Estamos aqui no Megafone Studio, a casa que nos recebe. Olá, iPowers! Estamos aqui, hoje temos um convidado, temos novidade. Vamos falar do filme Coração de Neon. O Lucas Estevam está aqui, roteirista, diretor, produtor. Muito papo bom para a gente levar aqui para falar sobre esse filme muito especial que a gente quer conversar hoje. E antes, vamos começar com os nossos números. O Rodrigo vai falar um pouco dessas bilheterias incríveis do mês de julho. Férias. Vamos lá. Olá pessoal. Fim de semana de estreia de Missão Impossível 7. Não precisa dizer de quem. Acerto de Contas, parte 1, né? Ou seja, praticamente 7,5. O filme abriu primeiro no Brasil e no mundo inteiro em geral, com 490 mil ingressos no fim de semana, o que é menos do que os filmes anteriores e menos do que fez ano passado o Top Gun. O mercado, em geral, esperava mais do filme em termos de bilheteria, mas foi bem, se defendeu, está tudo certo. Seria porque já sabem que tem uma segunda parte? Talvez, mas não sei. Quer dizer, não sei, acho que tem uma coisa curiosa e que, de uma certa forma, ajuda a entender por que o Tom Cruise estava brigando tanto pelas salas IMAX, é que das 10 melhores salas de cinema com Missão Impossível neste fim de semana, 7 são IMAX. Isso é raro acontecer, isso é muito difícil acontecer. Olha! Especialmente um filme de ação, que tem um perfil mais popular e tal. Né? Mas isso não foi. Eu acho que tem um pouco também o cansaço da franquia em si, do Missão Impossível, o último é de 2018, o anterior era de 2015, enfim. Mas está indo bem. Agora, quem está indo muito bem mesmo é os Elementos, né, que ficou 3 semanas em primeiro lugar, subindo. Último fim de semana caiu 8%, o que é uma queda muito pouca, e durante os dias úteis, ele é o primeiro lugar. Ele foi o primeiro lugar quinta, foi o primeiro lugar ontem, segunda-feira. Não, e agora tem as férias, né? Pois é, exatamente por causa das férias. As férias agora estão no auge. Porque as férias de julho no Brasil são meio desequilibradas. Tem cidade que dá um mês, tem outras que dá só 15 dias. Tem mas diferença para os estados. Né? Agora, nas 2 últimas semanas, está todo mundo de férias. É isso. Né? O filme já está com 2.600.000 ingressos. Uau. E indo embora muito, muito forte. E nós tivemos, na semana passada, o lançamento nacional dos Aventureiros, que também não foi o que se esperava. E esta semana do Perdida, o filme da Disney, que também não foi grande coisa. Enfim, o que reforça o problema de que o cinema brasileiro está enfrentado nesses últimos tempos pós-pandemia. E ainda não... Eu até escrevi essa semana no Filme B a respeito da cota de tela, que para o cinema e para a TV por assinatura também serve como uma base industrial mesmo para a produção poder se desenvolver. Né? E o cinema está sem a sua cota desde 2019, então isso é complicado porque ele vai, a partir daí, gerando uma série de problemas e acaba entrando num círculo vicioso que é difícil de romper.
Tá? Então, mas você vê, Aventureiros, embora não tenha sido grande coisa, é até agora o filme de maior bilheteria do Brasil. No ano, com 254 Caramba, mil ingressos até agora, o que é pouco, né? Caramba, gente, tá em julho, né? Porra, nas férias, pouco. enfim, um talento popular, que é o Lucas Neto, mas, enfim, está lá com alguma dificuldade. Vamos ver, enfim, esse fim de semana é isso, estamos de férias, agora vamos ver, vem Barbie. Exatamente. Vem Barbie está prometendo muito, as notícias que a gente tem pode dizer, são eu não que... aguento mais Barbie, gente. Barbie me impacta o tempo todo em O tudo. tempo inteiro. Mas eu tô notícias, curiosa. Sabe que eu tô curiosa para ver a direção as notícias dela? que a gente tem é que a pré-venda de ingressos está muito bom. Tá Muito boa. espetacular. O trabalho assim, de divulgação e promoção está fortíssimo. Fortíssimo. Muito boa. Eu estou curioso, porque é engraçado, quer dizer, Barbie para mim era uma coisa muito segmentada, né? Eu tô curiosa esse fim de semana também. eu estava almoçando no domingo com minhas filhas, que geração de Barbie, né? Eram crianças nos anos 80, tá? Quando a Barbie foi lançada aqui no Brasil, né? Então, enfim, geração de Barbie. E elas loucas para ver o filme, né? E o meu neto, que estava ali quieto, jogando o videogame dele, jogando FIFA no videogame, aí uma delas perguntou, vamos pro cinema com a mamãe, Tiago? Ver o quê? Oppenheimer. Ver o quê? Barbie? Imagina, vou ver Barbie. Então, Poxa, mas você sabe que eu ainda tentei convencer o Pedro de me acompanhar. Pedro, vamos ver Barbie. Aí ele olhou pra mim com aquela cara assim, tipo, né? Não entendi a sua pergunta. Mas é a Margot Robbie. Aí ele, nem pela Margot Robbie. Falando de Ryan Gosling e Ken, a gente pode pensar em outra coisa. Exatamente. Eu ainda tentei, falei, eu tenho uma arma imbatível, é Margot Robbie. Aí ele, nem por ela. Ô, Rodrigo, diga, filho. Aconteceu uma coisa inusitada, enfim, não nem um pouco inusitado, mas assim, inusitado no sentido positivo, de uma forma geral. Eu tenho ido ao cinema, né, assim, de alguma maneira, até por conta desses filmes que eu vou com B e tal. Esse final de semana a gente foi ver o Indiana Jones e a gente foi ver o Missão Impossível, tá? Foi acho que pela primeira vez, após muito tempo, que a gente sempre compra, né, no ingresso.com, no Tickets, enfim, desses sites que há muito tempo eu não via isso, no cinema lotado, sem ingresso para vender. Olha, esgotado? Esgotado, para esses ambos os filmes. No cinema, aquelas filas gigantescas para as sessões, para comprar pipoca. Isso é um bom sinal, né? Eu não sei se um isso clássico, é São Paulo. O cinema é clássico. Não, é o Brasil inteiro, tá assim. Quer dizer, esse é um clássico, né, da atividade, porque um filme de sucesso puxa o outro filme de sucesso, você cria o hábito e aí pronto, começa e aí vai a embora, voltar, né? E depois, quando acontece alguma coisa importante, como aconteceu no caso da pandemia, você quebra esse hábito e aí leva tempo para retomar. No caso, a gente também teve uma diminuição no número de lançamentos, que agora está retomando esse período agora do verão americano, nosso inverno aqui, é o período de muitos lançamentos, um atrás do outro, né? Então, isso está gerando, está sendo assim no mundo inteiro. Está sendo assim no... E será que a greve vai afetar muito? Se essa greve, já tem muita gente preocupada, eu inclusive, porque essa greve não se trata só de uma questão, embora eles tenham questões trabalhistas pontuais, salário, participação no streaming, então a gente sabe que tem uma coisa de fundo, de base mesmo, que é o uso da inteligência artificial, né? que está realmente pegando esse é o X para duas todos greves. eles. Né? Basta ver que a gente não havia greves, né, de roteiristas e de atores desde 1960. Ou seja, contra a televisão. Assim, não é do nosso tempo. Contra a televisão. E a questão lá era a televisão. TV. A questão era a exploração dos filmes na TV. A televisão estava começando a gerar uma receita
muito importante para os estúdios e os atores e os próprios roteiristas disseram, bom, a gente quer uma parte. Tá? Claro. Né? E aí teve uma grande greve lá que depois foi resolvida. E agora é a questão da inteligência artificial. Enfim, essa é a questão que está no fundo mesmo. Né? O nosso convidado é que a gente vai falar mais sobre isso num outro programa, especificamente falando greve, do mas trailer. eu acho assim fascinante essa briga, porque ela é... eu li em algum lugar, mas é a revolução existencialista. Eu falei, oi? Tá bom. Mas é porque você tem que determinar umas regras, né? Vamos combinar as regras do jogo agora? É uma questão que vai interferir diretamente no trabalho e não só de atores e roteiristas, quer dizer, toda uma equipe técnica ao redor, né, da produção, que a inteligência artificial permitiria, e acho que vai permitir mesmo, uma redução muito grande nos orçamentos de filmagem, né, que é uma parte impactante no orçamento global da produção. Mas isso interfere no emprego de muita gente. Muita gente. Claro. Então aí, ora... Não é só a gente que fica sem conteúdo, não. Muita gente sem trabalhar e sem ganhar dinheiro. Entendeu? Não, é essencial discutir o que eles estão discutindo nessa parte. Essencial, Porque quem já não viu um set de filmagem sabe o que eu estou falando, quer dizer, de toda a estrutura que está em quantidade volta de gente que está ali. E a discussão nem é em torno de não usar. Ok, isso vai ser usado. Como vai ser usado? São as regras do jogo, que não tem, entendeu? Não, e tem coisas interessantes, né? Um dos executivos da Netflix falou, não, então a gente pode começar a filmar em outros lugares. Eu, quando li aquilo, eu falei, esse cara realmente, se largarem ele fora de Los Angeles, ele vai se perder, né? Porque a Europa vai já começar a ir atrás. A Europa regula muito mais que os Estados Unidos. Exatamente. Né? É muito mais reguladora, é muito mais controladora. É um efeito para o mundo, não é? Hoje, agora há pouco, os atores e roteiristas ingleses já avisaram que estão na fila. Que tipo, estão na vou entrar. Não vem você achando que você vai filmar aqui, porque você não vai filmar. Porque o grande negócio foi que o House of the Dragon não parou de gravar. Eles ameaçaram, não pararam, porque os atores são britânicos e os diretores britânicos. E a série, apesar de ser para um canal americano, está toda sendo rodada na Inglaterra. Então, as regras são diferentes. Eles não puderam, e ficou mal, porque a parte que é quase o único que está rodando ainda. Então, vão parar. Eles vão parar, eles não vão fazer isso. Mas eles não deve ter outras, né? Não chegou na Europa ainda. Agora, certo que vai chegar. Certo que vai chegar. Essas regras, não adianta. A gente está muito globalizado, até em termos de mercado, para a coisa não espalhar pelo mundo. Não tem sentido. Não pode funcionar do jeito num lugar e de outro em outro. Não vai. Não tem como. Então, mas é o movimento existencialista aí. Mas a gente estava falando das bilheterias e da dificuldade do cinema nacional aqui. Pois eu ia perguntar para você. A gente tem alguma estreia assim, popular apontada para o cinema nacional? Para o segundo semestre? Expectativas, Os Aventureiros era para mim uma expectativa. O Perdida, que é baseada num livro bem vendido e tal, tinha uma certa expectativa. Eu, particularmente, tenho uma expectativa pelo filme da Gal. Sim, que vai também. entrar mais na frente. E eu gostei eu gostei muito do trailer. Achei muito bom. Eu gostei muito da Sofia. Eu gostei muito da Sofia ela também. Ela tá ótima. Me lembra filmes desse tipo de biográficos de sucesso como Cazuza, como do Renato Eu estava morrendo de medo, essas coisas dá medo, né? Dá. Porque quem vai fazer a Gal, mesmo fica com medo da Andréa Horta lá na Elis, fica com medo. Mas ela foi bem. A gente tem uma tendência nessas biografias no Brasil fazer homenagem, né? Esse é um problema de roteiro às vezes, mas eu não... Problema de roteiro. A gente não vai fundo em nada, né? Quando tem uma biografia sobre alguém famoso. Então, chapa branca em tudo, né? Sempre chapa branca e sempre essa coisa tem que homenagear o artista tão importante. Essa coisa brasileira. Mas eu gostei do trailer. Eu gostei muito do trailer também. E tem o do Claudinho Bochecha também. Vai estar mais no final do ano, que eu também tenho uma... Adorei o que eu vi ideia. Adorei eu curti também. Então tem. Vamos ver como é que as coisas caminham E era tão lá. popular, né? Assim, a novela da Rosane Schwartzman, que eu sempre cito aqui, ela homenageia o tempo todo Claudinho Bochecha e Lulu Santos. E ontem o Lulu apareceu na novela. Foi. Que legal. Que ótimo. Fez um show lá. Enfim.
Mas a gente está falando aqui de cinema nacional. Cinema nacional, vamos. O Lucas está aqui com a gente. Milton, você não quer chamar o Lucas? Cadê o Lucas Estevam? Tá ouvindo a gente aqui falar. Ele tá onde que eu não tô vendo? Ele vai aparecer. Lucas, fala oi, que aí a tela vai para você. Tô aqui. Olha lá. Tô aqui. Esse é o Lucas, viu, Milton? Tá diferente, mas Gente, é ele. cadê você? Cadê aquele cabelão? Olha só, tô falando Aquele cabelo foi vestido. Tô falando com quase que outra pessoa. O Lucas, Prazer estar aqui o Lucas fez um filme com lindo. vocês, gente. Obrigado pelo convite. Ele fez um filme lindo. Eu já vi há um tempinho já, que é Coração de Neon. Enfim, não sei se já posso falar do filme, né? Estou apresentando o Lucas. Ele produziu, ele dirigiu, ele atuou. Ele conseguiu uma proeza ali com um orçamento de 1,5 milhão, foi isso? Conta pra gente, Lucas. Conta aí, Lucas. Antes de você contar, eu queria fazer uma pergunta assim. Que filme que você queria fazer com Coração de Neon e que filme que você fez? Compara essas duas coisas, que eu acho que aí você pode contar tudo. Ai, pergunta boa. Olha, quando eu comecei a escrever o Coração de Neon, a história, ela não ia acontecer no bairro do Boqueirão, né? Que é o bairro que eu nasci. A história toda do projeto não ia acontecer em Curitiba. Então, esse filme, no começo dele, o embrião dele, ele ia acontecer, ele tinha tudo para ser um projeto seriado, né? E a história, ela aconteceria depois que o personagem chega nos Estados Unidos, né? Então, a ideia original começou com isso, mas acabou virando um filme quase de referência, assim, para mim. Uma conexão muito profunda com quem eu sou, de onde eu vim. Então, as locações do filme aconteceram nos lugares que eu passei parte da minha infância, da minha adolescência. Muitas das locações são casas de amigos. Então, sim, eu contei uma história, sim, eu toquei em diversos temas, mas eu também pude colocar na tela partes das minhas memórias, né? Então, como o meu primeiro longa-metragem, eu acho isso muito especial para minha apresentação mesmo, né? Porque Coração de Neon sempre vai ser meu primeiro filme, então ter colocado ele na minha raiz, né? Faz ele ter um gostinho diferente. Bom, e essa verdade está no filme o tempo todo. O nome desse filme acho que é Verdade, assim. A gente vê um troço que junto com verdade, eu me lembro, eu sempre citei desde que eu vi o filme aqui um termo que a imprensa cunhou, assim, em algum lugar, na época que o Coppola fez, Francis Ford Coppola fez o Fundo do Coração. E se chama neon-realismo, que era uma brincadeira com neorrealismo, mas que era feito em Las Vegas, com muito neon. E aquele corcel andando pelas ruas de Curitiba, ali no Boqueirão, me lembrou toda hora o filme do Coppola, entendeu? E às vezes, uma certa coisa do amor, e até do amor um pouco brega, e de tudo aquilo, me lembra às vezes o Drive com Ryan Gosling, sabe? Assim, com carro, e aquelas músicas muito afetivas e muito românticas, né? Eu queria saber se se isso é influência para você, quais são as suas influências assim, para fazer esse filme. Porque quando aquele corcel fica andando por ali, parece que está levando o amor para o mundo, né? Então, assim, parece que ele está cintilando, brilhando por ali. E é de uma beleza aquela direção de arte que você conseguiu com um orçamento tão curto, né? Porque tudo é luz no filme, né? Desde os tiros, desde os fogos. O filme é todo iluminado de uma forma que eu diria assim, que se adapta até o termo neon realista fica até mais bonitinho no seu filme do que no filme do Coppola. Olha só. Bom, eu confesso que eu sempre achei o elemento do carro interessante, assim, demais. O carro de mensagem, né? Porque
eu não sei se vocês sabem, mas não existe em lugar nenhum do mundo, né? Então, carro de mensagem de amor é uma coisa brasileira, 100% brasileira. E Olha, sempre isso é incrível. Eu achei que tivesse em outros lugares do mundo. não existe em nenhum lugar do mundo. Existem nos Estados Unidos, existe o Singing Telegram, mas é uma pessoa que vai... Ah, tá, na é a porta, pessoa só, não é o carro. não tem um carro, vai ter os mariachis no México, tem disso, né, de você mandar homenagem surpresa, mas não tem o carro. E o carro é totalmente brasileiro, assim, a criatividade do brasileiro presente. Se você pesquisar os carros, eu tenho até um grupo hoje com vários mensageiros brasileiros, né, que eles me ajudaram na divulgação, eles participaram de campanhas, eu perguntei muita coisa para eles e tal, mas voltando ao elemento do carro, então assim, eu já entendi antes de começar a história que esse carro poderia ser, ele é um personagem, né? Ele é um dos protagonistas do filme, então lidar com ele pensando que ele tem sentimento também, ajudou muito na construção da cena. Então, vocês assistiram o filme, vocês percebem que nas cenas mais dramáticas ele está mais vermelho, nas cenas mais psicóticas as luzes estão piscando, nas cenas mais românticas a luz está mais suave, está mais clarinha, está mais azulzinha. Então a gente brincou muito com esse elemento de iluminação do carro, e o neon ajudou também, na verdade, a suprir uma falta de recurso. Ter iluminado o Bokelov, né, desse jeito, ajudou com que a gente não precisasse de caminhão de luz externo para cenas noturnas da noite. Então, assim, todo esse desenho de roteiro, de história e de formato de filmar e de fazer também é para suprir uma demanda e uma necessidade que a gente tinha para conseguir executar com uma boa qualidade sem um recurso, né? Porque a gente não tinha recurso, então tinha que fazer uma forma improvisada, mas sem deixar parecer que está faltando recurso. Não, né? Isso que é transformar a diversidade em impulso, né? Exato. Eu fico pensando assim que o carro é tão importante no filme, né? Mas ele é mais ou menos você no filme, né? Porque você ali, o seu personagem, o Fernando, ele é um para-raio de emoções muito conflitantes, né? Ele é um cara cheio de amor, que é chocado com uma realidade que a gente nunca tinha visto em Curitiba. O Boqueirão não existia para o mundo, só existia para vocês, de lá. Eu nunca tinha ouvido falar em Boqueirão, entendeu? Você levou o Boqueirão para o mundo, e eu acho que ali quando você se choca com uma realidade mais grave, você é o para-raio de um monte de emoções ali e vai iluminando a vida das pessoas junto com o Corcel, com o Bokhelov. Aliás, Bokhelov. Muito bonitinho esse nome. É muito lindo esse nome. E você tinha falado que o filme, eu não entendi direito, e o roteiro era diferente, começava nos Estados Unidos, é isso? Depois que ele chegava nos Estados Unidos, é isso? Depois que ele chegava nos Estados Unidos. Não vou falar o final do filme, né? Mas você sabe tem uma cena que o personagem está no aeroporto, né? O filme aconteceria depois, né, desse momento. A história tá lá, ele tá lá nos Estados Unidos, ele quer fazer o serviço acontecer lá. Tá. E o projeto seriado dele tem esse elemento diferente de querer levar um carro que não existe para outro país e os conflitos que iam existir por causa disso, a recepção das pessoas e tudo mais, né? Mas respondendo a sua pergunta, que eu não respondi, eu fui para outro lado. Você está certíssimo, assim, o filme Drive é um filme muito... A gente assistiu ele com muito carinho, com muita atenção, principalmente nas cenas noturnas, assim, né? Então, tem bastante elemento ali que a gente se inspirou. A gente se inspirou muito também. O neon, antigamente, Curitiba era uma cidade repleta de como chama? Dos letreiros neon. Era algo muito... a cidade era conhecida por letreiros neon, assim, era muito comum os comércios terem letreiro neon, e eu também tenho uma paixão particular pelo Japão, que é muito cheio de neon, assim, Tóquio anos 90, né? Então, existe muito dessas diferentes partes e oportunidades que eu tive na vida e lugares que eu visitei, e
sem tentar copiar nada. Eu acho que o que faz o Coração de Neon ser rico, na minha opinião, é a gente não tentar copiar nada, assim. Eu não tentei copiar ninguém, não tentei ser Hollywood, não tentei ser cult, eu não tentei ser nada. Eu simplesmente tenho uma visão que eu acredito, já é algo que eu venho desenvolvendo há muito tempo, apliquei ela nesse projeto e ele tem essa autenticidade que eu li muitas críticas falando dessa autenticidade, que me deixou muito feliz, porque é algo que eu queria mesmo, né? Tem muito presente do universo, assim. Se vocês assistirem meus primeiros curtas-metragens lá atrás, 12 anos atrás, 15 anos atrás, eu sempre tive essa característica documental de deixar o roteiro levemente aberto, um pouco aberto, para que a gente possa ser surpreendido com coisas que não estavam no script, né? Então, sejam elas falas de momentos com atores, sejam elas personagens como aquele morador de rua que apareceu no filme. Ia te perguntar sobre ele, se ele era ele é um morador de rua, né? O Luciano, quando a gente conheceu ele, sim, ele morava debaixo de uma árvore, na frente da casa do Fernando. E ele ia ali de vez em quando pedir 5, 10 para ele comprar uma bebida. E a gente estava ali ensaiando, filmando, a gente sempre dava e ele pegava grana, ia tomar, voltava a dar um oi e ele ficava por ali. E ele faz que o cachorrinho dele, né? E aí chegou o momento que eu improvisei aquela cena que ele chega ali chamar o Fernando, foi um improviso, né? A gente estava preparado ali, eu chamei o Dudu, diretor de fotografia, olhei para todo mundo e falei, galera, o Luciano tá chegando, vou improvisar uma cena, vem. E aí todo mundo se preparou e aquela cena lá foi puro improviso. Depois a gente entendeu que o Luciano não era nem um pouquinho bobo, nem um pouco bobo, e ele entendeu que ele estava num filme e ele começou a participar e assim a gente usou. Ele rendeu, né? Ele rendeu. Inclusive, tem um clipe de uma das músicas do filme, que esse eu acho que vocês não viram ainda. Eu fiz, a maioria das canções do filme viraram videoclipes, né? E tem a música Só de Pensar, que é a música de abertura do filme, e o Luciano participa desse videoclipe, dançando. Ah, legal. Depois assistam. Ele rendeu bem ali, eu achei. Eu intuí, eu falei, eu acho que esse cara é um cara que mora por ali, porque a cara dele, o jeito dele é um hiperrealismo, ele ali, né? Total. Mas se for entregando aquilo, por favor, né? Ele deveria ser imediatamente contratado, porque é muito complexo entregar aquela realidade ali, aquela verdade como ator. É muito difícil. É engraçado, mas você tem consciência assim, de que essa Curitiba Boqueirão é desconhecida, de um monte de gente, que você tinha que mostrar isso e... Não sei se você tinha que mostrar, mas é onde você nasceu, né? É onde você viveu sempre, né? Em 2017, eu fiz uma paródia com o Boqueirão, fiz um rap em homenagem ao bairro, e esse rap foi super bem aceito, assim, saiu em vários veículos de comunicação, a galera do bairro adorou, foi super bem aceito, isso ficou na minha cabeça, eu falei, nossa, como a galera do Boqueirão gosta de ser do Boqueirão, gosta de falar que é do Boqueirão, e muitos outros bairros também, existe esse carinho das pessoas que moraram, nasceram, vivem em determinada região, só que é muito difícil você colocar na tela do cinema, né? É uma trajetória só se tiver um cineasta lá, tipo um maluco que nem eu, né, que nasceu no bairro perdido com essa vontade de querer explorar o lugar que você veio e enfim. Eu tive até um conflito com o prefeito da cidade, que não apoiou o filme, porque ele ia mostrar a periferia da cidade. Porque Curitiba, para ele, deve ser a Ópera de Arame, né, o Jardim Botânico, aquelas coisas lindas que tem lá. Exato. Então, assim, Curitiba tem diversos parques e lugares lindos, e isso é verdade, mas não é a maioria da cidade. A maioria da cidade é bairro, é periferia. Essa é a realidade da cidade. Não é uma cidade de cartão postal. E, então, assim... Mas Boqueirão tem muito parque, não tem? Não tem parque em Boqueirão? Tem sim, lembro. Não, Boqueirão tem parque, assim como a maioria dos bairros tem parque, mas é um bairro de periferia, continua sendo um bairro de periferia. Mas eu diria assim que você fazer isso com essa beleza no filme, isso é um feito, né? Você chegar, o prefeito não queria que mostrasse, não sei o quê. Isso é um bairro que as pessoas, quando pensam em Curitiba, não pensam no Boqueirão, enfim...
é uma façanha. Fazer isso com essa beleza, assim, eu acho que foi muito legal. Eu estava pensando, quando eu perguntei dos Estados Unidos, eu esqueci de fazer uma piada, assim, que eu acho que se você tivesse feito esse filme lá nos Estados Unidos, agora o Bokilov já estava vendendo carrinho de Bokilov nas lojas, né, cara? Já tinha chaveirinho de Bokilov. Porque eu ia querer ter esse Bokilov Ele é muito de carrinho. Olha, assim. Eu até entrei em contato, quase fiz o carrinho, mas infelizmente o meu orçamento não me ajudou. Mas o Bokilov, na verdade, é um elemento muito comercial. E eu acho que faz parte dessa linguagem, né, do novo cinema popular brasileiro, que foi, que não são palavras minhas, né, mas eu acabei abraçando isso, mas a narrativa da imprensa e dos jornalistas, né, de colocar o Coração de Neon nesse movimento do novo cinema popular brasileiro, com um pioneiro nesse gênero, ele está no meio do caminho entre o cinema de autor, cinema ateliê e o cinema comercial. Então, ele tem os elementos necessários do cinema comercial para poder criar, para fazer merchan, para ter criação de produtos, dá para explorar tanta coisa. E o carro é um elemento, é o principal, né? O carro, a minha visão, o carro é a capivara, né? São as duas coisas. A capivara é ótimo. E tem você fazer muitas coisas e ir para o mundo mesmo com isso. Eu acho que mais e mais gera-se a necessidade dos filmes brasileiros chegarem com essa ideia, né? De, vamos criar produtos que também possam virar mercadoria, enfim, fazer a galera querer usar a camiseta do carro, querer ter um carrinho, querer, sabe, ir além da... Esse carro dá uma camiseta linda, gente, do Bokilov. Eu quero esse Bokilov. É uma graça, Bokilov. Eu quero um carrinho Que Bokilov. ano é aquele Corcel, hein? Aquele Corsair 1975. Que maravilha. Eu ainda sabia 70, sabe que eu falei 70? Mas pelas cores. Pelas cores, Esse caminho que você está falando, que a gente da imprensa falou, ele é muito importante como uma porta do cinema brasileiro nesse momento, depois desse sufocamento todo de pandemia, de Bolsonaro, de tudo isso. Eu acho que é um caminho... talvez que a gente não tenha tido, esse meio do caminho entre o cinema de arte, de autor e o cinema popular é muito interessante. E assim, talvez chame um outro tipo de público que a gente não tem. Por exemplo, a nossa querida Ana Cláudia, que é muito mais a consumidora de filmes estrangeiros, de Hollywood e tal. Eu queria saber a visão dela quando ela viu O Coração de Neon. O que ela achou? Eu fui bem surpreendida, porque primeiro eu gostei de uma coisa. O tema era nacional sem ter que ser cartão postal. Podia estar passando em qualquer cidade, qualquer situação. E isso é interessante, porque toda vez que a gente vai para uma coisa nacional, ou é Rio, ou é São Paulo, ou você tem que localizar aquilo de uma forma muito cartão postal. Eu acho que isso, não ser cartão postal, foi ótimo. Eu imagino que o prefeito não tenha gostado exatamente disso, mas acho que tenha sido isso, que isso foi. E eu gostei também quando você colocou aquele aspecto. Eu sei que tem alguns veículos que não gostaram, que reclamaram, mas que eu estava até conversando com a Ana, porque como eu escrevo para a Revista Cláudia, a gente fala muito da temática pela ótica feminina. E tem ali uma coisa muito importante da violência contra a mulher. Né? E que ela que detona ali a grande virada da história. Então eu queria entender também um pouquinho como é que você chegou nessa personagem ali da feminina, como é que você contextualizou, porque ele tem tudo sem ficar no clichêzinho do explicar tudo, né? Tá lá. Bom, eu acho que é uma realidade, né? Acho que não é algo que... Não foi aquela escolha para tentar navegar e surfar no hype, assim, sabe? Foi basicamente inspirado nas histórias que deram errado, das mensagens que eu fiquei sabendo, que eu li, que eu fui informado, assim, né? Muitas... porque, por exemplo, você vai pedir perdão para alguém, né, um namorado, uma namorada, vai pedir perdão, vai mandar um carro de mensagem, né, na casa de alguém. Alguma merda aconteceu, né? Não, eu vou te falar, eu namorei um músico há muito tempo e minha irmã ficou assim, ai, que lindo, ele escreveu música pra você. Eu falei, Ana Cristina, quem escreve música pra você fez algum problema? Não é bom, a gente acha lindo quando a gente escuta dos outros. Pra gente ser musa, não.
Então é aquela coisa, né? Alguma coisa aconteceu. E aí, assim, existem várias situações possíveis, né? Mas é uma realidade muito presente, assim, né? Principalmente na periferia, isso acontece bastante. E existe aquela tendência, né, de muitas mulheres que estão sofrendo violência e não conseguirem sair dessa situação, né, e ficarem sofrendo por anos, sendo abusadas por muito tempo, assim, e, nossa, cada história triste que a gente escuta, e eu tinha que colocar, eu queria, na verdade, explorar esse tema, mas ao mesmo tempo eu não queria colocar a mulher como a vítima da história, sabe? Queria que ela fosse uma pessoa forte, que conseguisse tocar o cara de casa, que pensasse, sabe, que não tivesse um herói, um homem sendo herói na história, assim. E com certeza, obviamente, não fiz isso sozinho, né? Muitas mulheres me ajudaram. A Raíssa, que é produtora do filme, minha esposa também, ela estava o tempo inteiro comigo, lendo os tratamentos, dando a opinião dela, a visão dela. A consultora de roteiro, que eu contratei para me ajudar ao longo da escrita, também contribuiu muito ao longo do meu processo. Eu conversei muito com as atrizes, com as mulheres da equipe técnica. O meu trabalho é muito de escuta aberta, assim, eu não tenho uma visão fechada. Eu sei o que eu quero, mas minha visão não é fechada a ponto de não querer escutar ninguém. Então, eu tento escutar todo mundo no momento que é para escutar, né? Então, eu escuto todo mundo, absorvo as informações e aí sim, a gente vai para cima sem olhar para trás. E querer desenvolver uma personagem para deixar essa mensagem de, cara, tá acontecendo isso com você, que a personagem da Andressa possa te inspirar a fazer algo e tentar sair dessa situação, né? E, enfim, foi mais ou menos por essa linha que eu fui construindo essa história e fugir do clichê. Foi um processo de muitas mãos, assim, bem coletivo. Por mais que eu assine muitas coisas no Coração de Neon, não fiz ele, né? Muitas pessoas contribuíram e eu tenho sou muito feliz de ter escutado elas. Tá, mas para você deixar de ser tão modesto, assim, eu acho que o Lucas, ator, é maravilhoso, sabe? Eu queria saber a história do Lucas, ator, se essa é a primeira vez ou se tem outras experiências, assim. O Lucas ator é o Lucas que, na verdade, eu comecei assim, a minha carreira começou no teatro. E, na verdade, esse sempre foi o meu plano número 1. Só que, enfim, vocês sabem como é a carreira de ator, né? É uma carreira complexa. E eu sou um cara chato. A carreira de diretor é mais fácil. Pois é, né? Olha só. Até parece. Nenhuma é fácil. Mas, enfim, eu sempre quis ser ator, sempre estudei para isso, mas eu nunca quis pegar qualquer personagem, assim, sou chato, sabe? Não queria trabalhar em qualquer projeto, e isso é um problema, porque você quer ser ator, você quer ficar escolhendo, né? É difícil. E aí diminui ainda mais as oportunidades, né? Mas eu saí de casa cedo, assim, comecei a estudar teatro em Curitiba e saí de casa cedo para ir para o Rio de Janeiro tentar a sorte aí, como todo ator de outra cidade, para tentar a sorte no Rio. E foi aí que eu conheci o cinema, foi aí que eu comecei a estudar cinema, comecei a produzir minhas coisinhas, aprender o ofício do audiovisual, a atuar nos meus projetos, né, aproveitar que eu estava aprendendo a filmar, eu ia e atuava nos curtas que eu estava fazendo. Então essa foi a minha jornada como ator até o momento de eu ter mais adesão assim por trás das câmeras e ter diminuído bastante o meu trabalho como ator, não porque eu queria, mas por causa da vida mesmo e das circunstâncias. Mas eu acho que você deve insistir também em tudo que você está fazendo, porque como ator, assim, eu como diretor, acho que você ilumina aquele filme tanto quanto o Corcel, tanto quanto o Bokilov, entendeu? Muito obrigado. Eu acho muito bom mesmo, cara. Aliás, o Fios quer perguntar alguma coisa? Vamos ter planos para ele. Vamos, claro. Vamos, como ator. E o Fios quer perguntar alguma coisa? Senão não, queria falar com o Fios. Eu queria duas coisas para os dois, mas como o Fios está apagadinho aí,
O filme foi mostrado lá fora, isso né? Que eu ia falar, em Cannes, né? Em Cannes. Eu queria saber do Lucas como é que ele sentiu a recepção de uma coisa tão... Falar da sua aldeia, como diz o Bernard Shaw, né? E ser universal. Aconteceu isso? O Boqueirão teve o entendimento que você quis que ele tivesse lá em Cannes, por exemplo? Olha, a jornada do Coração de Neon, antes de estrear nos cinemas esse ano, foi uma jornada de pura experimentação, assim, porque ela deu a largada para essa empreitada de distribuidora, né, que a gente começou, assim, que também não fazia parte dos planos, e a gente foi maluco lá pro mercado de Cannes. Compramos um stand lá para ter a produtora presente, a distribuidora presente, porque a produtora não pode ir, a distribuidora presente, e poder falar do Coração de Neon e começar toda a movimentação lá no mercado de Cannes. Então, nos festivais que o filme participou, nos Estados Unidos, em alguns outros lugares, em Cannes, o que deu para sentir é que a história ela é universal, assim. Não necessariamente o Boqueirão fica super conectado com o público, até porque o filme não é sobre o Boqueirão, né? O Boqueirão só é a geografia do lugar, mas a história se conecta com as pessoas de diferentes nacionalidades, as pessoas entendem a história, e cada cultura recebe e capta um determinado aspecto, assim, do que foi feito, né? Por exemplo, os americanos ficaram apaixonados pela capivara. Eu acho que por causa da cultura da Disney, né? Dos personagens da Disney, né? Aquelas fantasias que sempre que tem nos Estados Unidos, né? A galera adora se fantasiar. Então, o personagem da capivara, tudo era... Por que essa capivara tá ali? É um amigo imaginário, ficavam criando 1 milhão de coisas assim, e teorias para explicar a capivara. E, obviamente, o carro é unânime. Todo mundo adora o carro. Um dia quer entrar dentro do carro e fazer uma foto, assim. E cadê o carro, hein? O carro tá guardadinho lá, em Curitiba, com capim e tudo, pro momento certo ele voltar a aparecer. Assim. Opa, e tem projetos para ele pro Boquelove voltar? Olha, eu acredito tanto no Coração de Neon e no Boquelove, assim, nesse elemento que a gente construiu e esse movimento que a gente começou, infelizmente não refletiu na bilheteria dos cinemas, né? Porque se tivesse refletido, ia ter voado e decolado, assim, mas como não refletiu, a gente teve que dar alguns passinhos para trás para repensar como que a gente não deixa morrer, porque a história tem pano para manga para ter continuação, tem pano para manga para virar uma série, tem pano para manga, sabe? Dá para explorar esse elemento que nunca foi explorado no cinema nacional mesmo. Essa região, a cidade de Curitiba, o Sul, ele é porcamente representado no cinema brasileiro, e dá para fazer tanta coisa boa, e dá para exportar o Boquelove, dá para usar esse carro em outros lugares também. Os personagens podem migrar, eles podem ir para outros lugares, assim. Lucas, então, precisamos conversar sobre essa série, hein? esse cara, tipo, dá para usar. Então, eu por mais que seja no futuro, mas eu não quero simplesmente falar, foi isso, valeu, porque eu acredito, assim, sabe? Eu sei que tem filmes que o produto é esse, acabou a história, não tem mais para onde ir. Mas tudo que foi criado, eu vejo, por exemplo, o pano para manga para explorar o personagem do segurança da rua, eu vejo o pano para manga para explorar a galera da torcida organizada, porque tá tendo muita briga de torcida, não para de ter isso, nunca foi falado sobre isso, sabe? Não teve ainda um desenvolvimento coerente sobre isso, umas histórias legais, e tem muita ação, né? Pensa, briga de torcida é muita ação, é uma coisa maluca. Muito. Deu uma travada. Deu uma travada. Fios. Oi. Agora, Lucas, deu uma travada em você. Eu vou chamar o Felipe para falar um pouco. Primeiro, ele abraçou aí esse projeto também, esse filme, né, já. E queria saber o que ele viu, né, de importante para o mercado nesse filme.
e o que ele, como é que ele posiciona assim esse produto dentro do mercado brasileiro e por que apesar de tudo que ele acha, a bilheteria não foi isso tudo? Bom, eu assim, antes até de... Quando eu tive acesso, quando a gente se conectou, né, Lucas, que foi pelo LinkedIn, logo após ali o Rio to See, inclusive, de cara, uma coisa que me impressionou muito no Lucas, independente do filme em si, e eu acho isso louvável, eu acho isso essencialmente importante, é essa visão 360 dele de criação, produção e distribuição. O olhar da cadeia produtiva, né, e com a sensibilidade, né, e com os pés no chão que o Lucas tem, ao mesmo tempo sabendo que o produto dele é um produto com punch, né, e isso tem naturalmente muitos ganhos. Assim, quando a gente veio conversando, era uma conversa muito madura sobre qual é o potencial desse filme, aonde ele pode, de fato, ter alcance e quais são os meios que a gente pode abrir e desentupir, vamos dizer assim, para que um produto como esse, que é todo 100% guerrilha, né, tenha a luz dele, o entendimento que quem está comprando ou quem está distribuindo enxergue, né, como potencial. Isso o Lucas já veio falando com os players, né, Lucas, quando a gente começou a conversar, ele já passou pela grande maioria dos principais streamers. A gente está agora se unindo para fazer, vamos dizer assim, uma nova rodada do potencial que esse filme tem de licenciamento, encontrar sua casa, que essa casa entenda essa relevância que tudo isso que a gente está falando aqui, né, de um eixo fora do Rio-São Paulo, né, de um projeto que tem temas importantes sem parecer piegas com relação a esse tema. Muito pelo contrário, ele é contado de uma forma muito verdadeira. Ou seja, ele conecta com o que está sendo pedido, ele conecta com não só do ponto de vista estético, mas ele conecta também com o lado popular, no sentido de entrar e se conectar com outras classes sociais, né, não só do ponto de vista de um cinema artístico ou, né, enfim, ou de prateleira que fica ali restrito a festivais e o ego de produtores, diretores e etc. Ele tem essa capacidade de falar com o público, e a missão agora é como sempre né? Você criar ali um produto, criar uma mensagem de que tudo isso é possível com esse filme. E isso está sendo posicionado dessa forma. E por incrível que pareça, existe, como filme nacional e etc. e tal, barreiras e preconceitos de bate-pronto quando o filme não tem um talento conhecido, quando o filme não é produzido por uma produtora conhecida, e são barreiras que naturalmente têm que ser quebradas, né, no argumento, né, na exibição, ainda que essa exibição seja feita de outra forma, como o próprio Lucas fez, que foi na Marra, que foi, né, o Cinemark. Depois fala para a gente como é que foi essa parceria com o Cinemark, mas foi uma distribuição limitada da obra, e agora a gente está nesse ciclo da distribuição dele, do licenciamento dessa obra, com essa potência que tem para fazer uma série em cima disso. O que eu vi nesse filme foi exatamente tudo isso que a gente está falando aqui agora, e é muito diferente o quanto você fala do filme e quando você vê o filme. Porque quando você vê o filme, você de cara se conecta com um carinho muito grande por ele. Você compra o filme, você compra tudo aquilo ali.
Eu me lembro que eu falei logo depois, você lembra, Lucas? Logo depois que eu vi o filme, eu falei, Lucas, eu tô apaixonado por você, cara. Assim, porque é isso, né? Além disso, tem uma cabeça comercial, uma cabeça interessante e atua, e produz, e escreve, e faz música. É um talentaço que o Brasil precisa descobrir. Eu acho que concordo. Estando aqui, que eu quis que o Lucas estivesse aqui, ele precisa ser visto, precisa ser mostrado. E eu comprei a ideia de cara, lembra? E você comprou a ideia de cara, ele precisa trafegar. Eu tenho falado muito com ele, falei, Lucas, vamos passar esse filme para esses atores, para produtores, porque são, de alguma forma, são também essas pessoas influentes, né? Influenciadoras de alguma coisa, às vezes dar um trigger para certas decisões ou certas opiniões caiam, vamos dizer assim, desse talvez, porque também eu estou fazendo aqui um corte um pouco genérico, mas talvez sim um preconceito com o filme independente brasileiro, de cara. Né? Você acha que existe esse meio do caminho que esse filme representa, como mesmo o Lucas definiu, entre um filme de arte e o filme popular, novo filme popular brasileiro, que a imprensa tem esse nicho no mercado, tem espaço para isso? Eu não sei se tem espaço no mercado, mas a gente tem que criar ele. Sabe? Eu sinceramente não vejo, assim, eu vejo esse lugar. Eu acho que o Rodrigo pode até falar mais do que eu, assim, nesse lugar. Eu ia perguntar isso pro Rodrigo também. Não, lugar obviamente que tem, sempre tem. Agora, o que a gente está vivendo nesses tempos de 2022 para cá é uma dificuldade muito grande mesmo para o cinema brasileiro, em geral. A gente estava falando disso há pouco. Dificuldade de ser exposto mesmo, adequadamente. Né? Quer dizer, eu me lembro do lançamento do filme, tinha muito pouca sessão. Que há um problema grave. Um problema grave. Porque você simplesmente não consegue. Quer dizer, você até tem cinema. Tem lá 90 cinemas, um número por aí. Não é uma coisa ruim, né? Mas quando você vai ver as sessões, fica difícil. Fica difícil de você conseguir fazer um número e seguir. E aí o fato, ele como o Fios falou, ele é o autor do filme, diretor, e produziu e distribuiu. Então, ele não fica ainda mais difícil, né? Porque você começa a trabalhar num setor que trabalha muito com volume. Né? Então, é o seguinte, qual é o próximo filme da distribuidora? Né? Não tem, não sei, vou fazer. Então, o outro lá, o exibidor não tem muito compromisso. Então, não, enfim, ele não se sente então comprometido. É difícil, quer dizer, o filme acaba não tendo a exposição que deveria ter. E aí a palavra é essa mesmo, deveria ter. Deveria, merecia, deveria. Não é nem uma nem coisa no assim, mérito, para mim não é no mérito. Não é nem mérito, deveria. É a base, sabe? É a base. É a base. E aí, não tendo isso, é muito difícil, entendeu? E porque isso impacta nos outros mercados, isso impacta no streaming, isso impacta na TV, Sim, isso vai impactar na vida do filme, na jornada do filme. Você estava falando? A jornada na verdade, o mercado exibidor, ele é bastante cruel, né? E os programadores, eles das maiores redes, principalmente, né? Eles respondem a números, basicamente, né? E por mais que eu tenha conquistado o carinho da maioria deles, meu filme tinha que estourar na primeira semana, então eles esperavam de mim algo que era impossível entregar com a campanha que eu fiz. Não dava nem tempo das pessoas entenderem, porque o público brasileiro não faz ideia dessa história da primeira semana. As pessoas acham que o filme vai pro cinema, ele vai ficar lá um tempão.
não existe ainda essa educação ao público brasileiro, que é muito importante na primeira semana, porque senão o nacional morre. Então, até as pessoas entenderem isso vai demorar muito, se um dia irão entender. Então, o que eles podem fazer? Eles vão te dar bons horários na primeira semana, não todo mundo, obviamente. Eu estreiei em 112 salas, porém, sei lá, 40, 50 dessas salas, os horários eram terríveis, não dava nem para esperar público nesses dias, só que não foi esse meu combinado com alguns programadores. Então, isso você descobre quando você já mandou material, quando você já gastou grana, quando você já enviou o filme, e aí você vê lá que o filme vai entrar às 2 da tarde. Imagina. Não, o problema não é nem entrar às 2 da tarde, o problema é sair às 2 da tarde. Porque é a única sessão, às vezes. Você faz a hora do almoço. Exatamente. Então, em muitos cinemas estava lá. Então, assim, no Cinemark, nas maiores redes, assim, como eles têm mais salas, né? Então eles conseguiram me programar melhor. Então, só que na segunda semana já o pânico veio moendo tudo, assim, os lançamentos maiores já chegam com muito mais... arrasando os quarteirões, e aí vão levando tudo. É o algoritmo em tudo, né? É muito predador, assim, os pequenos, eles são engolidos, e é isso mesmo que acontece e acabou, não tem conversa, né? Então, aconteceu isso comigo, e não só comigo, não sou o único nessa história, acontece com a maioria das pessoas, né? Então, mesmo assim, a gente foi guerreiro, a gente conseguiu ficar 6 semanas em cartaz. O filme respondeu em alguns lugares e estreei na Argentina, no Uruguai também. Então, acho que fizemos história, assim, sabe, com o que foi feito. Em algum momento da história do cinema nacional, acho que a gente vai falar sobre isso. E para onde que agora você vai, assim, tirando o prolongamento do que o Coração de Neon possa ter, seja em série ou em uma sequência, o que você quer fazer? Quais são os seus planos, assim? Se é que você pode revelar alguns. Olha, claro, com certeza, com o maior prazer. Eu tive um momento muito especial agora, que eu tirei um tempo off, assim, coisa que tinha feito. Nossa, já fazia 4 anos que eu tinha... Acho que tá off. Travou. Tudo. Alô? Agora voltou, tinha travado. Você falou que estava off, aí você off ficou. Bom, então assim, eu consegui tirar um tempo agora, nesse mês de junho, para refletir mesmo sobre os meus próximos passos, porque às vezes a gente vai vivendo no automático e a gente não consegue olhar para dentro e falar, cara, e aí, né? Vou ficar nessa loucura até quando? Então eu fiquei muito tempo assim, só trabalhando, sem pensar direito como eu queria me posicionar, né, fazendo tanta coisa, fazendo tudo, e muitas das coisas que eu faço não são as coisas que eu queria estar fazendo, né, então o que eu acho que eu sou bom mesmo, que eu faço bem, que eu faço melhor, eu acho que eu sou um bom diretor, e posso me tornar um grande diretor um dia, então eu quero conseguir dirigir mais, eu quero conseguir contar mais histórias, eu quero fazer mais filmes, tá? Eu concordo, mas ator você é bom também, tá? Muito obrigado. Eu quero também atuar mais, sabe? Eu quero poder, mas assim, poder ser seletivo nesses projetos, assim, e escolher filmes bacanas, trabalhar com uma galera legal, se não for no meu próprio projeto, que seja com uma galera bacana, que eu acredite no projeto também, e então esse é um grande objetivo meu agora para os próximos anos, conseguir que as pessoas me conheçam mesmo como cineasta, sabe? Eu não quero ficar fazendo tudo, porque isso faz com que meu tempo fique comprometido com uma imensidão de coisas e eu não consiga, de fato, me dedicar e colocar todo o meu coração num caminho só, né? Eu fico pensando, se eu tivesse todos esses fragmentos, que eu me fragmentei todo para conseguir executar o Coração de Neon, né? Imagina se eu juntar todas essas peças e colocar a força total em uma só função. Eu acho que eu vou conseguir fazer uma entrega muito massa e
e contribuir muito mais, né, para a obra que é colaborativa, né, que não é só de uma pessoa. Então, eu estou agora conversando com as pessoas e deixando isso bem claro, assim, até para os convites e para os projetos novos que eu tenho sido convidado, que estão na mesa, que eu quero fazer isso. Então, erguem como isso, assim, para a gente conseguir viabilizar o máximo de filmes possíveis, assim. Ô, Lucas, a gente está torcendo para isso. Eu acho que foi um prazer falar com você aqui. Foi muito legal. Muito legal. Te ouvir. A gente quer ver muito mais coisas suas e a gente quer também conversar mais Também. com você, tá bom? Muito obrigado, foi super legal o papo, tamo junto. Pode me chamar quando quiserem que eu vou estar aqui para falar com vocês com o maior prazer. Valeu. Valeu, querido. Valeu, Phil. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo. Até semana que vem, Beijo. gente. E Dê like, compartilhe, se inscreva no canal, comente. Estamos aqui para ouvir vocês.